Bom, pessoal, nesse vídeo, vou passar mais algumas informações para complementar o vídeo sobre a introdução de rotinas no contexto de desenvolvimento Android. Então, para reforçar, por padrão, todos os componentes de um aplicativo Android são executados na mesma thread, que é a gente chama de main thread, ou a thread principal, ou a thread de UI, que é a thread só para atualizar a interface com o usuário. E por essa razão é essencial que a gente não bloqueie a thread principal. Como eu falei, ela é a única thread responsável por atualizar a interface do usuário. E caso você bloqueie essa thread, você pode dar de cara com o famoso ANR Dialog, que é o Android Not Responding. E aí aquela telinha que diz que o aplicativo está travado e pede para fechar. Você não quer que isso apareça de maneira alguma durante a execução do seu aplicativo. Então, o que a gente quer, como a gente viu no vídeo, é executar uma operação, por exemplo, aqui Network Request, sem que aconteça o bloqueio da main thread, como está mostrando nesse exemplo. Porque nesse caso, ela não vai conseguir chamar o OneDraw e a tela não vai ser atualizada, até que a execução que bloqueou a thread principal seja completa. A gente quer fazer justamente o contrário disso, que durante, por exemplo, essa requisição de rede, a requisição acontece em paralelo, enquanto isso a tela vai sendo atualizada com o OneDraw, e quando terminar, ele simplesmente avisa e vida que segue, mas você não viu nenhum bloqueio na thread, etc. Então, para isso a gente precisa, em algumas situações, recorrer a multithread, mas em situações como escrever no banco, recuperar informações de rede, passear um JSON complexo, enfim. Porém, threads não é simples, para quem já trabalhou com threads sabe bem o que eu estou falando, é difícil de gerenciar. E no contexto do Android, uma solução que nós tínhamos antes era usar Async Task, que atualmente está deprecated, então não se deve mais utilizar e em breve deve ser removido da plataforma. Durante o momento do desenvolvimento com Java, a biblioteca RxJava Java passou a ser um padrão para você evitar você trabalhar nessas situações. E hoje a solução padrão pregada pelo Android, pela plataforma, são as coroutines, que é uma funcionalidade do Kotlin. Eu não sei como se faz hoje em Java, talvez ele se use o RxJava. Java. Mas se você está trabalhando com Kotlin, é coroutines que você vai utilizar. E aí, para completar isso, as coroutines são vantajosas porque elas são leves computacionalmente, elas já têm um mecanismo de cancelamento embutido, então é fácil, né, com uma thread que era pouco determinística a questão do cancelamento. Com isso, eu tenho um pouco de chance de vazamento de memória. Uma coisa muito importante no contexto do Android, as bibliotecas do Jetpack já dão suporte a essas coroutinas, então você vai ter várias facilidades já embutidas na plataforma e assim você consegue main safety, que é justamente você consegue escrever um código que não vai bloquear a thread principal. Então, de maneira geral, se você escreve uma suspend function bem escrita, ela nunca vai bloquear a thread principal, mesmo que sejam chamados na main thread, que é o comportamento padrão. E veja que ao marcar uma função como suspend, eu não digo em que thread ele vai ser executado, ou você não está dizendo que ela vai ser executada em background. Eu falei, o padrão ela vai ser executada na main thread, mas isso por si só não é um motivo de tanta preocupação. Até porque você tem uma opção de informar para ela não ser executada na main thread. E para isso a gente tem que trabalhar com os diferentes dispatchers. Então no Android a gente tem basicamente três, vamos falar de cada um deles aqui. Se você não informa, ele vai usar o dispatch main, que faz com que ela rode a coroutine ser executada na thread principal. E normalmente você utiliza esse dispatch quando você precisa interagir com a interface, ou seja, você tem que atualizar a interface do usuário de alguma forma, ou se você vai realizar algumas operações leves. Então, você pode aqui chamar funções suspend leves, ou algum que vai atualizar a interface, ou mesmo atualizar o live data, que por tabela acaba atualizando a interface. Nós temos o dispatcher.io, que é otimizado para operações de entrada e saída, seja no disco, seja na rede, e por conta disso ele roda fora da main thread, para evitar o bloqueio na main thread. Então, aqui você normalmente utiliza ele para lidar com um banco de dados, ler e escrever arquivos e operações de rede. Vale ressaltar que no caso da biblioteca de persistência do Android Room,
você não precisa rodar no Dispatch I/O, porque internamente ela vai lidar com isso para você. Então, no seu código, você vai usar a sua corotina como se estivesse na thread principal, mas internamente, ao fazer a chamada à biblioteca, ela vai tratar isso e vai rodar da maneira adequada. Então, você não precisa se preocupar. A mesma coisa vale para as bibliotecas que fazem acesso à rede, no caso específico da Retrofit e do Volley. Você pode chamar como se estivesse rodando na thread principal e internamente elas gerenciam uma thread própria. Você não precisa se preocupar porque mesmo rodando na main thread, a corotina, a biblioteca garante o main safety. E um terceiro dispatch é o default, que ele é otimizado para operações de alto custo de CPU. Então ele roda também fora da main thread. Aqui você pode usar para ordenar listas muito grandes, passear regiões complexas e outros utilitários. Então aqui é só um exemplo de como você pode mudar o contexto de execução, no caso a thread, né, que acaba mudando a thread, sem precisar reiniciar uma corotina. Então, eu tenho aqui essa primeira função fetchdocs, que é uma suspend function, supondo que ela foi chamada no contexto da main thread, ele vai estar executando aqui no dispatcher.main. Aqui, ao entrar na função get, ele vem para essa segunda função, que também é uma suspend function, mas aqui vocês dão de cara com a instrução with context. Então, como esse with context recebe um lambda, o que acontece aqui é que dentro desse lambda, a execução não é feita na main thread nesse caso, é feita na thread que é otimizado para o I/O. Então, aqui, com a Algemites vai ser um gerenciamento, ele vai alocar esse trabalho para uma thread diferente do que foi executado antes. E você não precisa se preocupar com isso, porque isso é feito automaticamente para você. E pode ter vários níveis de alinhamento aqui, sem comprometer a performance. Então, é bem simples. Acontece que na maioria das vezes, no Android, a gente vai rodar na main thread, mas é importante saber que em alguns momentos você pode ter que rodar numa thread diferente. E aí fica a pergunta, então, onde eu devo iniciar uma coroutine no Android? Assim, geralmente a gente vai associar o escopo da corotina com uma tela. Então, nesse caso, activities ou fragments, certo? Porque evita o trabalho de você ter que pensar em como gerar essa corotina quando o fragment ou activity não for mais relevante para o usuário, ou seja, quando não estiver mais na tela. Então, assim, ao associar dessa forma, quando você sai da activity ou do fragment, o escopo automaticamente cancela a corotina, então você não tem um problema. E era, por exemplo, quando você tinha uma thread ou uma sync task rodando e por acaso ela não tinha terminado, você saiu da activity, quando ela terminava, ela tentava atualizar a activity que não está na tela e quebrava. E aí, nesse sentido, você vai integrar as suas corotinas com os componentes da arquitetura Android para facilitar a sua vida. E nesse caso, a consequência disso é que normalmente a gente vai iniciar as corotinas no View Model. E isso fica bem fácil, já que a gente tem o apoio do Jetpack. Então fica bem tranquilo. Então a gente vai ver na próxima prática como a gente vai usar todo esse conhecimento sobre corotina em Android e como a gente vai fazer essa integração na prática. Então a gente vai construir um aplicativo e vai trabalhar todo esse conceito. Então fique aí e não perca.